Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Eu quero começar esse episódio agradecendo aos nossos cristais, que são as pessoas que apoiam o nosso podcast. E por que eu tô agradecendo aqui e não tô agradecendo para eles lá no apoio direto? Porque eu já fiz isso e eu tô vindo aqui para falar que já estreamos o nosso primeiro quadro novo do ano, que se chama Novelinha, tá bom, gente? Para acessar esse conteúdo, o link tá na descrição aqui desse episódio, no nosso apoio. Com um pouquinho ali, acho que 12, alguma coisa assim por mês, você assina. Tem aí 8 a 11 histórias a mais por mês. E agora esse número vai aumentar, porque a gente vai ter novelinhas também. E para quem não sabe, essa semana que passou, a gente teve 4 episódios numa semana só, um atrás do outro, sem esperar dias, com uma novelinha da vida real de uma das nossas ouvintes, com a história Sapos. Tá muito legal, o conteúdo próximo que sair vai aumentar um pouquinho o valor, então se você quiser ter a chance de ver se você gosta ou não da novelinha, assina, dá uma olhada nas histórias lá e lembrem-se, nem todas as nossas histórias vêm aqui para o Spotify, diferente da maioria dos apoios dos podcasts, que você assina só para ter o conteúdo em primeira mão, mas depois ele vai para a plataforma. No nosso é diferente, nem todas vão para o Spotify, a gente deixa muitas coisas ali no sigilo, tá bom? Bom, vamos então para a história da Cleide. Mas então, eu conto ou você conta? A nossa musa Cleide frequenta a Umbanda há muitos anos. Ela já passou por lugares, por terreiros, até ela encontrar esse lugar e essa religião que é onde ela se sente completa, feliz. Esse terreiro que a Cleide frequenta, ele é da linha cigana, ou seja, eles trabalham lá para abrir caminhos, caminhos à prosperidade, a amor, fé, intuição, coisas boas. E aí, em 2007, a Cleide conheceu um pai de santo que atendia na época mais de 200 pessoas em uma gira só, né? Para quem não sabe, a gira é, é o equivalente ao culto, à missa, vamos dizer assim, mas na religião da Umbanda, né? Então, ele era conhecido, esse pai de santo, por não errar em nada, nadinha nas previsões que ele fazia. Ainda por cima, o muso não cobrava por esses atendimentos que ele fazia. Então, nesse mesmo ano aí de 2007, a musa começou a frequentar o terreiro e um dia, numa gira, o pai de santo incorporado olhou para a Cleide e disse: Daqui 4 anos você vai se casar. Vai aparecer 2 homens na sua vida e você vai ter que escolher entre um deles. Na hora, a Cleide pensou: putz, 4 anos? Porra, não podia ser um pouco, não? Um pouco antes, não? Tô rindo aqui, porque é uma previsão de 4 anos, né, gente? Socorro. Mas, bom, os anos foram passando e a Cleide estava seguindo na sua vida solteira. Ela trabalhava e ela também frequentava o terreiro sempre que ela podia. Passados esses 4 anos, em 2010, olha só, era a hora da previsão, não era não? A Cleide começou a ficar com um cara e logo em seguida ela já começou a ficar com outro cara que ela conheceu e aí ela estava se envolvendo ali, mas não era nada sério com nenhum dos dois. Ela realmente estava ali ficando com os dois. Ela foi no terreiro e o pai de santo disse para Cleide: Chegou a hora, minha filha. Qual dos dois você vai ficar? Detalhe, a Cleide não havia contado para absolutamente ninguém sobre esses caras. Nem para amigos, nem para ninguém do terreiro. Então, ele não tinha mesmo como saber de nada. A Cleide fez a sua escolha. E ela escolheu o cara que estava livre, leve e solto, que estava solteiro. Porque o outro carinha, ele estava solteiro, mas ele era separado, ainda não tinha divorciado. Era um caso um pouco mais complicado e a Cleide achou que era melhor escolher o cara que estava desimpedido, né? Ela começou a namorar com esse cara em fevereiro de 2011. Tô dando aqui o tempo, né? Porque o pai de santo falou lá da previsão, que ia ser 4 anos, então deixei aqui as datas para vocês também. Então ela começou a namorar com esse cara
Em 2011, esse namoro foi se fortalecendo e com 6 meses de namoro, esse cara vira para Cleide e disse: Cleide, eu tenho um sonho. Eu quero ser pai, mas eu não posso ser pai. Ele disse isso para Cleide porque ele sabia que o problema, entre aspas aqui, tá, gente, era com ele. Esse cara tinha sido casado por alguns anos, ele tentou ter filhos com a ex-mulher dele, não deu certo, ela não conseguia engravidar. Foi aí que ele descobriu, fazendo exames, que ele tinha uma condição e ele não poderia ter filhos. Logo, os dois se separaram e esse era o motivo dele também estar solteiro. Ele queria se casar com a Cleide e ele queria construir família. Ele falou que ele toparia fazer uma fertilização in vitro se caso a Cleide topasse também. Nessa época, o filho da Cleide, porque ela já tinha um filho, estava com mais ou menos 18 anos. E mesmo assim, ela topou. Ela disse que sim, que ela também queria ter outro filho. Ela estava, gente, com quase 40 anos nessa época. E o cara também. Paralelo a isso, esse cara comprou um apartamento na planta, ele estava esperando esse apartamento ser entregue, e ele falou para Cleide que quando esse apartamento fosse entregue, aí eles iam casar e começar o processo, né, para fazer a fertilização também. Só que em 2012, a Cleide sofreu um acidente gravíssimo e ela acabou ficando na UTI por alguns meses até ter alta. A Cleide, ela fazia o uso de anticoncepcional há mais ou menos 18 anos. Desde que ela teve o filho da última vez, ela já tomava. E por conta da internação, ela parou de tomar há algum tempo, né? Quando ela saiu do hospital, a Cleide foi fazer alguns exames de rotina. E entre esses exames estava ali o Papa Nicolau, para checar também a saúde dela, do órgão genital, enfim. Quando a ginecologista estava fazendo o Papa Nicolau, ela perguntou para a Cleide: Ô Cleide, você tá grávida? Não, eu não tô grávida, não. Meu namorado não pode nem ter filhos. A gente vai começar um processo para fazer fertilização, enfim. Não tô grávida, não. Mas você se importa se eu passar uns exames pra você fazer? Não, não me importa. A Cleide foi fazer os exames e ela de fato estava grávida. Ela mostrou o exame para o namorado e ele nem acreditava, gente, que era verdade. Depois desse dia, eles ficaram tão felizes e começaram a se preparar ali para ter o primeiro filho juntos. A Cleide contou para algumas pessoas sobre a gravidez e na época, gente, era SMS, né? Não era nem WhatsApp, nada disso. Ela lembra de ter mandado uma mensagem para o pai do santo dela falando que ela estava grávida. E sabe o que ele respondeu? Você quer saber o sexo da criança, Cleide? A Cleide disse que sim. E o pai de santo contou para Cleide que ela teria uma menina. Quando a musa fez o ultrassom, estava lá. Eles conseguiram ver o sexo da menina que eles teriam. Alguém pode passar o contato aí desse pai de santo, gente? Ele não erra uma previsão. Vocês estão entendendo? Doideira, né? Então, enquanto a Cleide sempre teve muita fé na religião dela, nas crenças dela, na fé dela, nos guias, nos mentores, né? Enfim, o namorado dela, em contrapartida, não acreditava nessas coisas. Eu boto aqui entre aspas, né, gente? Porque eu não gosto de rotular como essas coisas quando é a fé das pessoas, mas aqui eu tô colocando as palavras também da nossa musa. E por ele não acreditar, a Cleide não gostava de compartilhar com ele. Então ela não falava, por exemplo, ah, a gente vai ter uma menina, porque o pai de santo falou pra mim. Ela não falava essas coisas pro namorado em respeito. E eu achei isso até que legal. A gravidez correu sem nenhuma complicação. E hoje a filha deles já tá com 13 anos. A Cleide fala que ela tem vários relatos de previsões e respostas que ela teve desse pai de santo. Ela escreveu assim, ó: daria um Muserflix. Eu amei esse nome, Muserflix. O cara é porreta mesmo, gente. Ela ainda me escreveu algumas situações que ele acertou, como por exemplo,
Quando o marido da Cleide perdeu o emprego, o pai de santo falou que em exatos 6 meses ele arrumaria outro, estaria empregado novamente, e foi o que aconteceu. Uma outra coisa que marcou bastante também a Cleide foi que quando a filhinha dela estava com 6 meses de idade, ela às vezes acordava de madrugada no mesmo horário. E aí ela enviou mensagem para o pai de santo, explicando o que estava acontecendo. E ele instruiu a Cleide para que lavasse, ó que legal, lavasse a mão da filhinha dela com sal grosso, que em 15 minutos mais ou menos ela iria dormir e nunca mais depois desse dia ela voltaria a acordar de madrugada. A Cleide fez isso e realmente, gente, nunca mais a menina acordou de madrugada depois desse dia. E teve até uma vez que ela perdeu a carteira dela com cartão, documento, dinheiro. E lá vai ela mandar mensagem pro pai de santo. Ele disse que dessa vez a carteira estava na casa da mãe dela, num quarto dos fundos, meio escondido. E quando a Cleide foi lá, ela achou, gente, a carteira estava no vão entre a cama e a parede, com todas as coisas dela. Eita! Mas a história que mais marcou a musa todos esses anos em que ela frequenta o terreiro é a história que ela escreveu pra gente. Quer dizer, ela escreveu tudo isso, né? Mas esse caso específico foi o que mais marcou a Cleide. Num dia qualquer, a Cleide estava na gira, lá no terreiro. Era uma sexta-feira e nesse dia específico estava tendo uma festa no terreiro. A Cleide, gente, ela não recebe, tá? Ela não incorpora entidades, nada. Ela é o que chamam na Umbanda de cambona, o que significa que ela auxilia as entidades e os médios incorporados durante a gira. A Cleide é a pessoa que garante que tudo flua com ordem, com respeito, com segurança. Ela faz essa ponte, né, do invisível com o mundo terreno para o pessoal que está ali para ela garantir também a segurança de todo mundo. A Cleide também me explicou que em todas as giras são servidos jantar, refrigerante e sobremesa. E que nos dias que tem festa, como esse dia que a gente está falando aqui, eles também servem chopp. Nesse dia, quando acabou a gira, ela, que é cambona, né, não incorpora, foi liberada para, enfim, poder comer, beber, conversar. E aí a Cleide estava ali, batendo um papo com o pessoal, comendo uma coisinha ou outra, né? Tava com fome. E ela tomou também 4 copinhos de chopp. Depois de um tempo, acabou tudo ali, acabou a festa, o pessoal estava indo embora, era hora de ir para casa. E a Cleide, ela morava a uns 20 minutos do terreiro. Só que assim, gente, em cidades diferentes. Não era de bairro para bairro. Sabe essas cidades do interior que elas são bem perto uma da outra, mas você precisa às vezes pegar a pista para chegar nelas? Então, era o caso da Cleide. Ela morava numa cidade que era perto, mas ainda assim era outra cidade e ela precisava dirigir até lá. E aqui, gente, a Cleide garante que quando ela pegou o carro, ela estava sóbria. E, Musa, eu até entendo você, né? Mas não dá para passar pano aqui. Se beber, não dirija, gente. Por mais que a gente, às vezes, né, se sinta sóbria, se sinta competente. Não é só a vida dos outros, não é só a gente, tem milhares de outras questões. Mas aqui a gente não quer focar nisso, tá? A gente tá falando que ela tomou o chopp, mas ela não se sentia bêbada. Ela estava 100% sóbria na concepção da Cleide. Enfim, ela estava dirigindo para casa, era à noite isso já, quando quase chegando em casa, a 3 quarteirões, ela escutou o barulho. Uma blitz policial. E era numa rotatória daquelas que não dá para você fugir, nem correr. Quando você chega lá, você tem que começar a rezar mesmo, ou não ter bebido, porque não tem para onde ir. A Cleide estava tão alerta que ela apenas pensou: bom, a habilitação está aqui, documento do carro no porta-luva, tudo certo. Na hora, ela nem lembrou daqueles chopps que ela tinha tomado. Por se sentir tão alerta e sóbria, ela tinha completamente esquecido que ela tinha tomado aquilo. Assim que o policial
parou a Cleide, chegou a vez dela, ela viu que na mão dele tinha uma coisa que brilhava. E não era arma, não, era um bafômetro. E aí sim bateu o desespero nela. Ela não estava considerando um bafômetro, ela estava pensando que era uma blitz para verificar ali o cara crachá. E na hora, em frações de milésimos de segundos, muitas coisas passaram na cabeça dela. Como, por exemplo, Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar esse prejuízo. Eu necessito desse carro. Quem é que eu vou chamar para vir aqui me buscar? É o meu fim. o policial veio até o carro e disse: Olá, senhora, boa noite. Boa noite, seu policial. Por favor, a senhora pode assoprar aqui? E apontou para o bafômetro na mão dele. A Cleide olhou para um lado, olhou para um outro e assoprou. Senhora, eu vou precisar que você assopre com mais força, tudo bem? Enquanto assoprava o bafômetro, a Cleide pensou em dizer que ela estava vindo do terreiro, que teve uma festa, enfim, ela estava tentando ver o que ela ia explicar assim que aquele negócio apitasse e falasse que ela bebeu, né? Ela estava até usando a roupa que ela usa na gira, que é uma roupa específica, né? Isso poderia até ajudar ali ela a falar que realmente ela estava voltando desse lugar, né? Mas o que ela ia fazer, gente? Você acha mesmo que o policial ia aceitar isso? Não, né? Então ela soprou de novo, com toda a força, e uma luz verde acendeu. O policial disse que a Neide estava liberada. O bafômetro não acusou nada. Deu 00000, gente. Todo mundo sabe, né, que no Brasil, se eu não me engano, ainda vocês me corrigem se eu estiver errada, pode ter mudado muitos anos, né? Mas é 0 a tolerância, não é? Enfim, depois de 4 chopes, como? Ela tinha tomado 4 chopes nem meia hora atrás. A Cleide não estava acreditando. Como é que ela tomou 4 copos de chopp e não foi pega no bafômetro? Ela começou a agradecer ali, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Para todas as entidades, guias dela que, enfim, deram um suporte ali naquele momento. E ela chegou em casa assim, meio, sabe, quando você tá meio catatônica assim, incrédula. E para quem que ela foi enviar a mensagem? Pro pai de santo, é claro, contando o caso. O pai de santo disse para Cleide: Minha filha, foi sua mentora que bebeu, não foi você. O que ele quis dizer por isso, gente? A mentora espiritual dela, né, nossa também, nada mais é do que um guia de proteção. Simplificando bem aqui para vocês, porque cada um pode ter uma crença e achar que o seu mentor é para alguma coisa específica. Mas aqui era um guia de proteção. Então o pai de santo estava falando ali para Cleide que não acusou no bafômetro porque foi a guia espiritual que bebeu por ela. Vocês entendem? Foi um momento que marcou muito a Cleide. Em todos esses anos que ela frequenta a Umbanda, com certeza esse vai ser o dia que ela mais vai lembrar. Isso já tem um bom tempo. E agora, no ano de 2026, já vão fazer 20 anos que a Cleide frequenta o terreiro. E em fevereiro vai fazer 1 ano que ela é filha dessa casa que ela tá hoje, né? E batizada também na Umbanda. Ufa, musa! Ainda bem, né? Já pensou? Ninguém merece, né? Mas assim, também já fica de lição, né, gente? Não dá pra beber e dirigir. Não dá pra esperar que os nossos mentores vão estar sempre protegendo a gente contra as coisas erradas que a gente faz. Concordam? Eu amo contar histórias assim aqui. Eu amo essas histórias, vocês sabem. Eu sei que tem gente que tem crenças diferentes, né? Não acredita, enfim. Essa é a história da Cleide. E eu tenho certeza que tem muita gente com histórias parecidas também. E você, se tiver, manda pra gente, tá bom? Eu quero saber. Eita, gente, será que alguém já se livrou, assim, que lembra, né? De uma situação que não tinha pra onde correr, ou de um bafômetro,
e que, sei lá, por uma intervenção divina, conseguiu sair daquela situação, conseguiu, sei lá, transformar aquilo numa coisa boa. Eu quero muito saber quais foram as experiências de vocês e também quero saber se alguém teve algumas experiências parecidas com a Cleide, de ter muitas previsões feitas e coisas que foram se concretizando por essas previsões. Pode ser de um pai de santo, pode ser de um médium, pode ser de uma pessoa comum, né, até de um familiar que tem uma sensibilidade maior. A gente adora essas histórias aqui e eu, né, já falei 1000 vezes que eu adoro contar também. E eu quero saber de vocês, se alguém já passou por alguma coisa parecida e como foi que vocês fizeram para sair daí. E se tem a explicação, né? Porque às vezes nem explicação tem para as coisas que a gente passa. E se tem explicação, né? Porque nem sempre as coisas da alma e as coisas espirituais têm aí uma explicação terrena. É difícil colocar em palavras. Eu trouxe essa história porque eu achei que ela ficou bem entendível e bem fácil da gente ver, né, por etapas, tudo o que foi acontecendo. E agora eu quero saber de vocês se alguém já passou por alguma situação parecida como essa da nossa musa Cleide. Bom, gente, estamos terminando por aqui a história de hoje. Quero pedir que, se você escutou até agora e ainda não segue nosso podcast aqui no Spotify, clica no botão para seguir, ativa o sino para não perder nenhuma história, tá bom? E vai ali nos 3 pontinhos, avaliar show e dê 5 estrelinhas para mim, para Keila e para Carolzinha, porque a gente adora trazer histórias aqui, mas se a gente não conseguir ter uma nota boa aqui no Spotify, gente, o engajamento não fica tão bom, o que faz que as histórias também não fiquem tão boas, porque aí chega menos, né? Chega menos gente, vocês não engajam tanto, não se interessam tanto, não conversam tanto com a gente. Então, continuem mandando histórias, continuem avaliando aqui a gente com 5 estrelinhas, seguindo nosso podcast. Essa é uma das melhores maneiras de você aí, ouvinte, apoiar a gente e o nosso trabalho. Tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!